Aquela gravação nunca deveria ter sido aberta, e o mais estranho é que ninguém sabe exatamente quem foi o primeiro a apertar o play. O arquivo apareceu em um fórum obscuro da internet, sem descrição, sem origem, apenas com um nome estranho, voz_0_final_real. Durante dias, ele passou despercebido, até que um usuário decidiu baixar. E o que ele ouviu naquela madrugada mudaria completamente tudo o que viria depois. No início, era apenas silêncio. Um silêncio pesado, quase opressor, seguido por um leve chiado, como um microfone captando algo distante demais para ser compreendido. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu de primeira. Aquele som não era estático. Ele se movia, como se estivesse tentando se aproximar, como se algo estivesse aprendendo a chegar até quem escutava. E então, depois de exatos 17 segundos, a primeira voz surgiu, não como uma fala clara, mas como uma tentativa falha. Algo entre um sussurro e um erro digital. Algo que definitivamente não parecia humano. O usuário que ouviu primeiro tentou descrever o som no fórum, mas suas palavras eram confusas, quase desesperadas. Ele dizia que a voz parecia errada, como se alguém tivesse aprendido a falar apenas ouvindo humanos, mas sem entender o que estava dizendo. Outros começaram a baixar o arquivo por curiosidade, e foi aí que o padrão começou a se formar. Cada pessoa relatava algo diferente, mas ao mesmo tempo, igual. Alguns ouviam seus próprios nomes sendo chamados. Outros juravam escutar frases incompletas que pareciam respostas. Respostas para perguntas que eles ainda não tinham feito. E o mais perturbador, todos diziam a mesma coisa depois de terminar o áudio. A sensação de que não estavam mais sozinhos, mesmo dentro de um quarto vazio, mesmo com todas as luzes acesas. Era como se a gravação não fosse apenas um arquivo, mas uma presença, algo que atravessava o som. E encontrava quem estivesse ouvindo. Mas tudo ficou ainda mais assustador quando alguém decidiu analisar tecnicamente a gravação. Um editor de áudio experiente abriu o arquivo e tentou isolar as frequências, remover o ruído, entender de onde vinha aquela voz. Só que quanto mais ele mexia, mais coisas apareciam. Camadas escondidas, padrões que não deveriam existir. E em uma dessas análises, ele encontrou algo impossível. Por baixo da gravação original, havia outra, uma segunda faixa, que não estava visível no arquivo comum. E nela, havia uma sequência de sons organizados, como uma tentativa de linguagem. Quando ele conseguiu amplificar aquilo, o que saiu dos fones fez ele tirar o equipamento imediatamente. Não era apenas uma voz, eram várias, sobrepostas, tentando falar ao mesmo tempo. E no meio daquele caos, uma frase começou a se destacar, repetida, com dificuldade, como se estivesse sendo treinada. Você escuta, então, você ensina. Depois disso, o fórum começou a mudar. Pessoas que nunca tinham interagido começaram a postar mensagens estranhas, sem contexto, como se estivessem respondendo algo invisível. Alguns diziam que o áudio não era sempre o mesmo, que ele mudava dependendo de quem escutava. Outros afirmavam que, depois de ouvir uma vez, não precisavam mais do arquivo, porque as vozes continuavam, mesmo no silêncio absoluto. Um usuário específico chamou atenção ao postar uma nova gravação, feita com o próprio celular. Ele dizia que não sabia como, mas o áudio original estava sendo reproduzido dentro da casa dele, sem nenhum dispositivo ligado. Quando as pessoas deram play na gravação dele, o que ouviram foi ainda pior, porque dessa vez, a voz estava clara, mais firme, mais humana. E no final, havia algo novo, algo que não existia na versão original. Uma frase dita com perfeição assustadora. Agora sabemos onde você está. O pânico se espalhou rapidamente, mas já era tarde demais. O arquivo já havia sido baixado milhares de vezes, compartilhado, regravado, espalhado como um vírus. Mas não um vírus comum, algo que não precisava de internet para continuar existindo. Relatos começaram a surgir fora do fórum. Pessoas que nunca tinham acessado o arquivo começaram a ouvir coisas. Vozes durante a madrugada. Sussurros que repetiam frases pessoais, íntimas, impossíveis de serem conhecidas por qualquer outra pessoa. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Alguns usuários simplesmente desapareceram. Sem aviso, sem explicação. Seus perfis ficaram abandonados. Suas últimas mensagens sempre semelhantes, sempre curtas,
sempre com o mesmo padrão. Ele aprendeu comigo. A história teria terminado ali, como mais uma lenda da internet, se não fosse por um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. Meses depois, um novo arquivo começou a circular, com outro nome. Voz_02_ agora_ funciona. Diferente do primeiro, esse tinha apenas 10 segundos de duração. Curto demais, simples demais, quase inofensivo. Mas quem ouviu nunca esqueceu, porque dessa vez não havia tentativa, não havia erro, não havia distorção. A voz era perfeita, completamente humana, e dizia apenas uma coisa, de forma calma, quase tranquila: obrigado por me ensinar a falar. Agora eu não preciso mais de gravações. E no segundo seguinte, um som seco, como algo sendo desconectado da realidade, seguido por silêncio absoluto, um silêncio tão profundo, que muitos juram, que depois de ouvir, nunca mais conseguiram ficar realmente sozinhos, nem mesmo dentro da própria mente. O áudio chegou sem aviso, como se tivesse sido colocado ali de propósito, esperando exatamente por alguém como Mariana. Ela trabalhava com transcrição de conteúdos antigos, principalmente fitas esquecidas, arquivos corrompidos e gravações consideradas inúteis. Era um trabalho solitário, perfeito para quem gostava do silêncio. Mas naquela madrugada específica, um novo arquivo apareceu na pasta compartilhada da empresa, sem remetente, sem histórico, sem qualquer registro de envio. O nome era simples demais. Registro_limpo.val. Mariana estranhou, porque aquele tipo de arquivo sempre vinha cheio de ruídos, mas mesmo assim, colocou os fones e apertou o play. Nos primeiros segundos, nada, nem chiado, nem interferência, apenas um silêncio tão puro que parecia artificial. Mas então, algo começou a surgir, bem no fundo, como uma vibração irregular, algo que não parecia som. Mas também não era silêncio. Ela aumentou o volume lentamente, tentando identificar o padrão, e foi quando percebeu, aquilo estava se organizando. Não era um ruído aleatório, eram fragmentos, pedaços de algo tentando se encaixar. Como se várias tentativas estivessem acontecendo ao mesmo tempo, procurando a forma certa de se transformar em voz. E então, aconteceu. Uma palavra, curta, falhada, quase irreconhecível, mas estava ali. Mariana congelou. Voltou o áudio. Ouviu de novo. Dessa vez, a palavra ficou um pouco mais clara, como se tivesse sido ajustada. E na terceira vez, não havia mais erro. A voz disse com precisão: escuta. Mariana tirou os fones imediatamente, com o coração acelerado, tentando convencer a si mesma de que era apenas sua mente interpretando padrões. Mas algo dentro dela sabia. Aquilo não era normal. Mesmo assustada, a curiosidade falou mais alto. Ela decidiu continuar, mas agora gravando sua própria reação, como prova de que aquilo era real. Apertou o REC e voltou o áudio original. Dessa vez, não houve repetição do processo. A voz não tentou aprender de novo. Ela já sabia. Assim que o som começou, a mesma voz surgiu imediatamente, mais firme, mais próxima, dizendo outra palavra: agora. Mariana ficou sem ar. Aquilo não fazia sentido. Era como se o áudio estivesse evoluindo, não a cada reprodução, mas a cada pessoa que escutava. E então, algo ainda pior aconteceu. No meio da reprodução, um novo som apareceu, não vindo do arquivo, mas da própria gravação dela. Sua própria voz, sendo captada pelo microfone. Só que, ela não estava falando desesperada. Ela pausou tudo e reproduziu o que tinha acabado de gravar. O início era exatamente como esperado. Sua respiração, o clique do mouse, o leve render da cadeira. Mas então, aos 12 segundos, a voz surgiu. Idêntica à dela. Perfeita. Mas dizendo algo que ela nunca tinha dito. Eu deixei entrar. Mariana começou a tremer. Aquilo não era edição, não era erro, não era possível. Ela desligou o computador na hora, arrancou os cabos, ficou em silêncio absoluto no quarto, tentando recuperar o controle. Só que o silêncio não voltou a ser o mesmo, porque depois de alguns segundos, ela ouviu claramente, vindo de algum lugar dentro da casa, a mesma voz, repetindo: agora eu sei como você soa.
O pânico tomou conta completamente. Mariana saiu do quarto e começou a verificar todos os cômodos. Luzes apagadas, portas fechadas, nenhum sinal de invasão, nada fora do lugar. Mas o som continuava. Não alto, não constante, mas presente, como se estivesse sempre perto, sempre atrás dela, sempre fora do campo de visão. E então, o celular dela vibrou. Um novo arquivo havia sido criado automaticamente na galeria de áudios. Nome: voz_02_ resposta.val. Com as mãos tremendo, ela apertou o play. E dessa vez, não houve tentativa, nem aprendizado, nem falha. Apenas a voz, perfeitamente igual à dela, dizendo com calma: não precisa mais de você. Eu já aprendi tudo. No dia seguinte, a empresa tentou entrar em contato com Mariana, sem sucesso. O computador dela foi encontrado completamente desligado, como se nunca tivesse sido usado naquela noite. Nenhum arquivo, nenhuma gravação, nenhum registro do áudio misterioso. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu explicar. No sistema interno da empresa, um novo perfil havia sido criado automaticamente, com o nome dela, ativo, trabalhando normalmente. E todos os dias, exatamente às 3h17 da madrugada, um novo arquivo é enviado para a pasta compartilhada, sempre com o mesmo padrão, sempre com uma voz perfeita, limpa, humana demais, dizendo coisas cada vez mais complexas, como se, do outro lado, algo estivesse finalmente aprendendo a existir, sem precisar mais de gravações. O gravador foi encontrado enterrado parcialmente na areia, próximo à beira de uma estrada isolada, daquelas onde o silêncio parece pesado demais para ser natural. Um caminhoneiro encontrou o objeto por acaso durante uma parada noturna e decidiu levar consigo, imaginando que poderia conter alguma gravação esquecida. Talvez música, talvez uma conversa qualquer. O aparelho era antigo, cheio de arranhões, com marcas estranhas que pareciam mais desgaste. Mas algumas delas lembravam algo diferente, como se tivessem sido feitas de dentro para fora. Mesmo assim, ele não pensou muito. Horas depois, já dentro da cabine do caminhão, com o motor desligado e a escuridão dominando tudo ao redor, ele apertou o botão de reprodução. Nos primeiros segundos, só havia um som abafado, como se o microfone estivesse coberto por algo, tecido, ou talvez, algo mais denso. Conforme o áudio avançava, aquele som começou a mudar lentamente, como se estivesse sendo liberado, como se algo estivesse se afastando do microfone. E então, surgiu o primeiro indício de que aquilo não era uma gravação comum. Um ruído orgânico, irregular, como respiração, mas completamente descompassada, rápida demais, profunda demais, impossível de ser humana. O caminhoneiro franziu o senho, aumentando o volume, tentando entender o que estava ouvindo, e foi nesse momento que a respiração parou abruptamente. O silêncio que veio depois não era vazio, era denso, carregado, como se algo estivesse esperando, e então, a voz apareceu. Não com palavras claras, mas com tentativas, sílabas quebradas, como se algo estivesse forçando uma forma de comunicação. Vou. Ponto mais perturbador não era apenas o som, mas a sensação que ele causava. Era como se aquela voz estivesse próxima demais, não do microfone, mas dele. O caminhoneiro olhou ao redor da cabine, instintivamente, como se esperasse encontrar alguém ali, mas estava sozinho. Completamente sozinho. Mesmo assim, decidiu continuar ouvindo. A gravação parecia evoluir, cada tentativa ficando menos falha, menos distorcida, até que finalmente a palavra se completou. Você. O ar dentro da cabine pareceu ficar mais pesado naquele instante. Ele tentou desligar o gravador, mas o botão simplesmente não respondia. A fita continuava rodando, e a voz também. Você achou. A entonação ainda era estranha, pausada, como se estivesse sendo construída em tempo real, mas já era compreensível demais para ser ignorada. O caminhoneiro começou a entrar em pânico. Ele tentou abrir a porta, ligar o caminhão, fazer qualquer coisa para sair dali, mas algo não estava certo. O veículo simplesmente não respondia, como se estivesse completamente morto. E então, o áudio mudou novamente. Não havia mais tentativa. Não havia mais erro. A voz agora estava clara, firme, próxima demais, e disse algo que fez o corpo dele travar completamente.
Você me desenterrou. O silêncio que veio depois foi interrompido por um novo som, vindo da própria cabine. Um leve arranhar, como unhas pressionando o metal, vindo de algum ponto que ele não conseguia identificar. Lentamente, ele virou a cabeça, olhando para o banco ao lado, e por um segundo, ele jurou que algo estava ali, afundando levemente o estofado, como se tivesse acabado de se sentar. Desesperado, ele fechou os olhos e começou a repetir para si mesmo que aquilo não era real, que era apenas um efeito psicológico, um som estranho, uma coincidência. Mas então, algo encostou nele, leve, frio e completamente impossível de ignorar. No mesmo instante, o gravador reproduziu a última parte da fita, uma sequência curta, sem ruído, sem distorção, apenas a voz, agora perfeitamente estruturada, dizendo com clareza absoluta: "Agora eu posso ir com você." E então, o gravador desligou sozinho. O caminhão voltou a funcionar imediatamente, como se nada tivesse acontecido. Mas o silêncio, aquele silêncio, nunca mais foi o mesmo. Dias depois, o caminhão foi encontrado abandonado em um posto de gasolina. Porta aberta, chave na ignição, mas nenhum sinal do motorista. Dentro da cabine, o gravador estava lá, intacto, parado, como se nunca tivesse sido usado. Mas havia uma nova fita dentro dele, sem identificação. Quando alguém decidiu ouvir, encontrou algo ainda mais perturbador. A gravação não começava com ruídos, nem tentativas. Começava diretamente com uma voz humana, calma, natural, dizendo exatamente como o motorista falaria: "Tô na estrada agora, tudo tranquilo por aqui." Era a voz dele, perfeita, sem falhas. E no fundo, quase imperceptível, havia outro som, uma segunda presença, respirando, esperando, como se agora não estivesse mais presa em nenhuma gravação, mas viajando, junto com quem tivesse escutado até o final. O aplicativo apareceu sem nome na tela, sem ícone definido, apenas um espaço vazio que ninguém lembrava de ter instalado. Rafael percebeu aquilo tarde da noite, enquanto mexia no celular antes de dormir. Curioso, ele tocou naquilo, e a tela ficou completamente preta por alguns segundos, como se tivesse travado. Então, uma única mensagem surgiu no centro: gravação disponível. Sem opção de voltar, sem botão de sair. Apenas um pequeno símbolo de play pulsando lentamente. Ele hesitou por alguns segundos, mas a curiosidade venceu. Assim que tocou para reproduzir, o celular vibrou de forma estranha, como se estivesse respondendo a algo, não ao toque, mas à presença dele. Nos primeiros segundos, silêncio absoluto. Nem chiado, nem interferência, nada. E então, um som surgiu, tão baixo, tão sutil, que parecia vir de dentro da própria cabeça. Rafael aumentou o volume, aproximou o celular do ouvido, tentando identificar aquilo, e foi quando percebeu que não era um som comum. Era como múltiplas vozes sobrepostas, mas não simultâneas. Elas se alternavam rapidamente, como se estivessem disputando espaço, tentando sair primeiro. Nenhuma delas era clara, nenhuma delas parecia humana, mas todas tinham algo em comum, estavam tentando formar palavras. De repente, uma delas conseguiu. Uma única voz se destacou, e disse, com dificuldade: "Ouve." Rafael congelou. Aquilo não era um áudio qualquer. Havia intenção ali. Havia algo tentando se comunicar diretamente com ele. Ele tentou sair do aplicativo, mas a tela não respondia. O áudio continuava, e as vozes começaram a se organizar, ficando menos caóticas, mais coordenadas, como se estivessem aprendendo juntas. O mais estranho veio quando Rafael percebeu que algumas daquelas vozes eram familiares. Fragmentos, tons, pequenas semelhanças, como se imitassem pessoas que ele conhecia. Ele ouviu algo que parecia a voz da mãe, depois de um amigo, depois a própria voz. Mas nenhuma delas estava certa. Todas tinham pequenas falhas, pausas estranhas, emoções vazias, como se fossem apenas cópias incompletas. O áudio começou a acelerar, como se estivesse avançando sozinho, e então, todas as vozes pararam ao mesmo tempo. Um silêncio abrupto tomou conta, seguido por uma única fala, agora perfeita, clara demais, impossível de ignorar. "Qual delas você prefere?"
Rafael sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. Aquilo não fazia sentido. Aquilo não podia estar acontecendo. Desesperado, ele tentou desligar o celular, mas a tela simplesmente mudou. A câmera frontal ativou sozinha, mostrando o rosto dele, pálido, imóvel, olhando fixamente para si mesmo. Só que havia algo errado. A imagem não estava sincronizada. Enquanto ele permanecia parado, a versão dele na tela sorriu lentamente. Um sorriso que ele não fez. No mesmo instante, o áudio voltou, mas agora, não vinha mais do aplicativo, vinha da própria imagem. A boca na tela começou a se mover, e a voz saiu, perfeita, idêntica dele, dizendo: "Essa funciona melhor." Rafael deixou o celular cair no chão, recuando lentamente, sem conseguir desviar o olhar daquilo. A tela continuava ativa no chão, mostrando aquela versão dele, agora observando, imóvel, como se estivesse esperando algo. E então, o celular vibrou novamente. Uma nova notificação surgiu, dessa vez com o nome, perfil sincronizado. Sem tocar em nada, Rafael viu o aparelho abrir sozinho um novo arquivo de áudio, com duração de apenas 5 segundos. A gravação começou imediatamente, e o que saiu foi a própria voz dele, dizendo algo que ele nunca disse. "Pronto, agora posso usar isso." No segundo seguinte, a tela apagou completamente. Tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Rafael não apareceu no trabalho, nem respondeu mensagens, nem atendeu ligações. Mas algo estranho começou a acontecer nas redes sociais dele. Áudios começaram a ser enviados automaticamente para contatos próximos, todos com a voz dele, natural, tranquila, dizendo coisas comuns, como se estivesse tudo normal. Mas em alguns desses áudios, no fundo, quase imperceptível, havia outras vozes, sussurrando juntas, repetindo a mesma frase, em perfeita sincronia. "Agora temos uma voz. Agora podemos sair." E desde então, relatos começaram a surgir de pessoas que receberam essas mensagens, dizendo que, depois de ouvir, o próprio celular começou a exibir um aplicativo sem nome, esperando, silenciosamente, pelo próximo play. O projeto era simples demais para levantar suspeitas, pelo menos no início. Uma empresa de tecnologia havia lançado um dispositivo capaz de gravar sons ambientes durante o sono, com a promessa de identificar padrões, distúrbios e até possíveis falas inconscientes durante a madrugada. Centenas de pessoas começaram a usar, curiosas para descobrir o que acontecia enquanto dormiam. Entre elas, estava Daniel, que sempre teve o sono pesado e nunca acreditou nas histórias de gente que falava dormindo. Na primeira noite, ele posicionou o aparelho ao lado da cama, ativou a gravação automática e foi dormir sem pensar muito. Na manhã seguinte, abriu o aplicativo esperando algo banal, talvez um ronco, algum ruído aleatório, mas o que encontrou fez seu corpo travar completamente antes mesmo de dar play. Havia um único arquivo, nomeado automaticamente como registro _03_17. Ele estranhou o horário, exatamente 3h17 da madrugada, um momento que muitos consideram estranho por si só. Mesmo assim, apertou o play. Nos primeiros segundos, silêncio. Depois, o som leve da própria respiração, ritmada, profunda, claramente dele. Mas então, algo começou a mudar. Um segundo padrão respiratório surgiu, mais fraco, mais irregular, mas presente. Daniel franziu o senho, aproximando o celular do ouvido. Aquilo não fazia sentido. Ele dormia sozinho, não havia ninguém ali. O segundo som começou a ficar mais claro, mais próximo, até que finalmente se transformou em algo pior. Não era apenas respiração, era uma tentativa de fala, abafada, como se estivesse acontecendo dentro da boca de alguém, mas sem abrir os lábios. O áudio continuava, e aos poucos, aquilo começou a se organizar. Sílabas desconexas, pausas estranhas, um ritmo que não acompanhava a respiração dele, como se fosse independente. E então, veio a primeira frase, baixa, arrastada, mas compreensível demais para ser ignorada. Ele não sabe. Daniel sentiu o estômago gelar. Voltou o áudio imediatamente. Ouviu de novo. A frase estava lá,
no mesmo ponto, com a mesma entonação, sem erro, sem interferência. Ele começou a acelerar o áudio, avançar, tentando encontrar mais, e encontrou. Aos 3 minutos e 17 segundos, exatamente no final da gravação, a voz voltou, mais clara, mais próxima, e disse algo que fez o sangue dele gelar completamente. Mas eu já sei falar como ele. Sem entender o que estava acontecendo, Daniel correu até o quarto e verificou o dispositivo. Tudo parecia normal, intacto, posicionado exatamente onde ele havia deixado. Não havia sinais de invasão, nenhuma explicação lógica. Mesmo assim, ele decidiu continuar usando. Precisava entender. Na segunda noite, ativou novamente a gravação. Mas dessa vez, deixou o celular filmando discretamente, apontado para a cama. Quando acordou, antes mesmo de ouvir o áudio, decidiu assistir o vídeo. E foi aí que tudo piorou. Durante a madrugada, exatamente às 3h17, o corpo dele se moveu levemente, não como alguém acordando, mas como algo ajustando posição. Lentamente, ele virou a cabeça, olhando diretamente para o dispositivo de gravação, com os olhos fechados, mas com um sorriso leve, completamente fora de contexto. Com as mãos tremendo, ele abriu o novo áudio daquela noite. O padrão inicial se repetia: respiração, silêncio, e então, a segunda presença sonora voltou. Mas dessa vez, não havia tentativa, não havia aprendizado. A voz já estava formada, já estava completa, e começou a falar desde o início, usando exatamente o tom de Daniel, perfeitamente sincronizado com a forma como ele falava acordado. Você deixou gravar, você deixou eu aprender. Daniel largou o celular imediatamente, recuando, sem conseguir processar aquilo. Mas o pior ainda estava por vir, porque no meio da gravação, a voz dele mesmo começou a responder, como se estivesse em uma conversa, só que ele não lembrava de nada, absolutamente nada. No terceiro dia, Daniel não foi visto novamente. O apartamento estava intacto, sem sinais de luta, sem nada fora do lugar. O dispositivo de gravação ainda estava ao lado da cama, ligado, funcionando normalmente. Quando os técnicos da empresa analisaram os dados, encontraram um último arquivo, maior do que os outros, com mais de 20 minutos de duração. Ao reproduzirem, ouviram uma conversa completa, 2 vozes idênticas, indistinguíveis, falando entre si. Uma delas fazia perguntas, a outra respondia, aprendendo, ajustando, até que, nos minutos finais, não havia mais diferença entre as duas. E a última frase registrada, dita em perfeita sincronia, foi algo que ninguém conseguiu esquecer. Agora não precisamos mais dividir o corpo. O áudio foi descoberto por acidente, escondido dentro de um arquivo aparentemente comum, enviado para uma rádio local durante a madrugada. Era apenas mais um envio entre centenas, algo que normalmente seria ignorado. Mas havia um detalhe que chamou a atenção do operador daquela noite. O arquivo não tinha remetente, não tinha duração definida, e o mais estranho, não possuía formato reconhecível. Mesmo assim, por curiosidade, ele decidiu tentar abrir. O sistema travou por alguns segundos, a tela ficou escura, e então, sem qualquer comando, o áudio começou a ser reproduzido automaticamente dentro da cabine de transmissão. Nos primeiros segundos, silêncio total, mas não um silêncio vazio, era como se algo estivesse ocupando aquele espaço, esperando, como se soubesse que estava prestes a ser ouvido por alguém. O operador ajustou o volume lentamente, aproximando-se do console, tentando entender o que estava acontecendo. E foi quando percebeu algo que fez seu corpo enrijecer. Havia uma frequência, quase inaudível, mas constante, pulsando no fundo do áudio. Não era estática, não era interferência, era regular demais para ser um erro. E então, sobre aquela frequência, surgiu algo ainda pior. Uma sequência de sons organizados, mas completamente estranhos, como se fossem fragmentos de uma linguagem que não existia, algo que não deveria ser compreendido, mas que, de alguma forma, parecia familiar. Quanto mais ele ouvia, mais aquilo fazia sentido, como se estivesse sendo traduzido diretamente na mente, sem precisar passar pelos ouvidos. Sem perceber, ele deixou o áudio conectado ao sistema principal da rádio, e naquele momento, sem saber, começou a transmitir aquilo ao vivo. Em poucos minutos, as linhas telefônicas começaram a tocar, ouvintes confusos,
alguns assustados, outros completamente em silêncio, sem conseguir explicar o que estavam ouvindo. Um deles conseguiu falar algo antes de desligar. Disse que aquela voz estava chamando pelo nome dele, usando lembranças que ninguém mais poderia saber. Enquanto isso, dentro da cabine, o operador já não conseguia se afastar do console. Seus olhos estavam fixos no medidor de áudio, acompanhando o padrão, como se estivesse hipnotizado, como se aquilo estivesse prendendo sua atenção de forma intencional. E então, o áudio mudou. A frequência parou abruptamente, e tudo ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio tão absoluto, que parecia impossível de existir dentro de uma transmissão ao vivo. Foi nesse momento que a voz surgiu, não mais fragmentada, não mais incompreensível. Clara, direta e completamente não humana. Agora vocês conseguem ouvir. A frase ecoou na cabine, mas também foi transmitida para todos que estavam sintonizados naquele exato momento. O operador tentou desligar tudo, puxar os cabos, cortar a transmissão, mas nada respondia. Era como se o sistema inteiro estivesse sob controle de algo que não precisava de eletricidade, apenas de som. Nos minutos seguintes, a voz começou a se multiplicar, não em volume, mas em presença. Várias camadas surgiram, todas falando ao mesmo tempo, mas de forma organizada, como se cada uma estivesse se dirigindo a uma pessoa diferente, em lugares diferentes, com mensagens diferentes. E o mais perturbador, todas usavam vozes humanas, perfeitas, copiadas, reconhecíveis. Alguns ouvintes começaram a relatar que estavam ouvindo parentes falecidos, outros diziam que escutavam a própria voz, chamando por eles, pedindo para se aproximar de algum lugar específico. Enquanto isso, dentro da cabine, o operador finalmente conseguiu se mover, mas já era tarde demais. Quando olhou para o reflexo do vidro à sua frente, percebeu que sua boca estava se movendo, acompanhando perfeitamente o áudio, repetindo tudo, sem que ele tivesse qualquer controle. A transmissão caiu exatamente às 3h17 da madrugada. Sem aviso, sem explicação. No dia seguinte, a rádio estava vazia. Nenhum funcionário apareceu, nenhum sinal de luta, nada fora do lugar. Apenas o sistema ainda ligado, com um novo arquivo salvo automaticamente no histórico. Quando os técnicos analisaram, a mensagem de voz chegou sem número, sem contato, sem histórico. Apenas uma notificação simples no celular de Júlia, recebida exatamente às 3h17 da madrugada. Ela acordou com a vibração insistente ao lado da cama, ainda meio sonolenta, e estranhou imediatamente, porque o aplicativo mostrava algo impossível, áudio recebido de você mesmo. Confusa, abriu a conversa. Não havia nenhuma troca anterior. Apenas aquele único arquivo de 2 minutos. O nome era automático. Gravação _final _01. Por alguns segundos, ela pensou em ignorar, voltar a dormir, fingir que aquilo não estava ali. Mas algo naquela situação parecia direcionado, como se aquilo tivesse sido enviado exatamente para ela, naquele momento, por algum motivo que ela ainda não entendia. E então, mesmo hesitando, ela apertou o play ponto nos primeiros segundos. Silêncio. Mas não um silêncio comum. Era como se o som tivesse sido removido, como se o áudio tivesse sido limpo demais. Júlia franziu a testa, aumentando o volume. E foi quando um som começou a surgir, extremamente baixo, quase imperceptível, como uma respiração distante, mas invertida, como se estivesse sendo puxada ao contrário. Aquilo fez um arrepio subir pela espinha dela instantaneamente. Ela segurou o celular com mais força, aproximando do ouvido, tentando entender, e então, veio a primeira voz. Não era distorcida, não era falhada, era perfeita, limpa e completamente idêntica dela. A voz disse, calmamente, "Você demorou para ouvir. O corpo de Júlia travou. Aquilo não podia ser real. Ela não lembrava de ter gravado nada. Nunca faria algo assim. Mesmo assim, o áudio continuava. A própria voz dela começou a falar mais, pausada, como se estivesse conversando diretamente com ela, mas com uma tranquilidade perturbadora. Eu tentei antes, mas você não estava pronta." Júlia pausou o áudio imediatamente, com o coração acelerado,
tentando racionalizar aquilo. Talvez alguém tivesse imitado sua voz, algum tipo de tecnologia, alguma brincadeira de mau gosto. Mas no fundo, havia algo errado demais, algo que não se encaixava. E então, o celular vibrou novamente. Um segundo áudio apareceu, enviado no mesmo instante, com o nome "Agora. Sem tocar em nada". O novo áudio começou a reproduzir sozinho. Dessa vez, não houve silêncio inicial. A voz começou imediatamente, mais próxima, mais clara, como se estivesse ao lado dela. "Olha pra frente." Júlia congelou. Lentamente, ela ergueu o olhar, encarando a escuridão do quarto à sua frente. Por alguns segundos, nada. Apenas o vazio. Mas então, algo mudou. Uma leve diferença no escuro, uma forma, uma presença, parada ali, imóvel, onde não deveria haver nada. O áudio continuava. "Você tá vendo agora." A respiração dela ficou descontrolada. Aquilo não fazia sentido. Não podia estar acontecendo. Ela tentou acender a luz, mas o interruptor não respondeu. O celular caiu da mão dela. Mas o áudio continuava, agora ecoando pelo quarto, não mais preso ao aparelho. A voz dela, perfeita, calma, começou a dizer algo que fez o sangue dela gelar completamente. "Não precisa ter medo. Fui eu que te gravei enquanto você dormia." Júlia recuou lentamente na cama, sem conseguir desviar o olhar daquela forma no escuro, que parecia cada vez mais próxima. E então, o áudio mudou novamente. Pela primeira vez, havia duas vozes. A dela, e outra, mais profunda, mais lenta, repetindo as mesmas palavras, como se estivesse aprendendo junto. "Agora, nós conseguimos." Na manhã seguinte, o quarto estava vazio. Nenhum sinal de Júlia. O celular foi encontrado no chão, tela quebrada, ainda ligado. Quando a família acessou, encontrou uma sequência de mensagens de voz enviadas automaticamente durante a madrugada, todas com a voz dela, perfeitamente normal, dizendo que estava tudo bem, que tinha saído cedo, que não precisava se preocupar. Mas no último áudio, havia algo diferente. Um pequeno atraso na fala, uma leve sobreposição, e no fundo, quase imperceptível, outra voz, repetindo cada palavra junto com ela. E no final, antes do silêncio, uma última frase foi registrada, algo que ninguém conseguiu explicar. "Agora podemos falar por nós mesmos. Não precisamos mais esperar você dormir." O arquivo apareceu dentro de um backup antigo, daqueles que ninguém abre, ninguém revisa, ninguém sequer lembra que existem. Eduardo trabalhava recuperando dados perdidos para uma empresa, e naquele dia, ele havia sido contratado para analisar um HD encontrado em uma casa abandonada. Entre fotos corrompidas e documentos sem sentido, havia uma única pasta intacta, nomeada apenas como Vozes. Dentro dela, 9 arquivos de áudio. 8 estavam danificados, impossíveis de reproduzir. Apenas o 9º funcionava. Nome: último_registro.val. Eduardo hesitou por alguns segundos. Algo naquela organização parecia intencional demais. Como se tudo tivesse sido deixado ali, esperando por alguém específico. Alguém que fosse, inevitavelmente, abrir aquele último arquivo. Ele colocou os fones e apertou o play. Nos primeiros segundos, nada. Nenhum som, nenhuma interferência. Apenas um vazio absoluto. Eduardo pensou que o arquivo estivesse corrompido, até que um leve ruído começou a surgir, como algo sendo captado de muito longe, distante demais para ser compreendido. Ele aumentou o volume, inclinando a cabeça, tentando identificar aquele padrão, e foi quando percebeu algo que fez sua respiração falhar. O som não estava vindo de fora. Parecia vir de dentro da gravação, como se fosse o eco de um ambiente fechado, um espaço pequeno, apertado, onde algo estava tentando sair. O ruído começou a ganhar forma lentamente, transformando-se em algo mais orgânico, mais irregular, até que finalmente virou uma voz. Não uma voz clara, não no começo, mas uma sequência de tentativas, sílabas quebradas, como se algo estivesse reaprendendo a falar do zero. Eduardo franziu o senho, concentrado, ignorando o desconforto crescente, até que a primeira palavra surgiu, arrastada, distorcida, mas compreensível. "Aqui."
Ele congelou. Voltou o áudio. Ouviu de novo. A palavra estava lá, no mesmo ponto, com a mesma entonação. Mas na segunda reprodução, algo mudou. A voz saiu mais limpa, mais firme, como se tivesse sido corrigida. Intrigado, e agora visivelmente tenso, Eduardo deixou o áudio rodar mais uma vez. E dessa vez, a evolução foi ainda mais clara. A voz não tentou novamente, ela simplesmente continuou, como se lembrasse do que já tinha aprendido. Aqui, dentro. O coração dele começou a acelerar. Aquilo não era possível. Áudios não mudam sozinhos, não aprendem, não evoluem. Ele começou a mexer nos controles, tentando analisar o arquivo, mas foi quando percebeu algo ainda mais perturbador. A duração do áudio havia mudado. Antes, tinha pouco mais de 1 minuto. Agora, marcava 1 minuto e 32 segundos, e continuava aumentando, segundo por segundo, como se algo estivesse sendo gravado, em tempo real, dentro de um arquivo antigo. Desesperado, Eduardo tentou fechar o arquivo, desligar o computador, remover o HD, mas nada respondia. A tela travou completamente, enquanto o áudio continuava, agora com a voz totalmente formada, clara, estável, falando frases completas. Você abriu, você ouviu, agora sabe onde eu estou. O ar no escritório pareceu ficar pesado, difícil de respirar, e então, o som mudou novamente. Pela primeira vez, não vinha apenas do fone. Um leve eco surgiu no ambiente, vindo de algum ponto atrás dele. Eduardo virou lentamente a cadeira, olhando para o canto escuro da sala, e por um segundo, ele teve certeza, absoluta, de que algo estava ali, observando, esperando. O áudio chegou ao final, ou pelo menos, ao que parecia ser o final. A voz fez uma última pausa, longa, quase como se estivesse escolhendo as palavras certas, e então disse, com uma calma impossível de descrever: não estou mais preso na gravação, você me tirou de lá. No mesmo instante, o computador desligou sozinho. A sala mergulhou no silêncio. No dia seguinte, o local foi encontrado vazio, sem sinal de Eduardo, sem o HD, sem o computador. Mas no sistema da empresa, um novo backup apareceu automaticamente, criado naquela mesma madrugada. Dentro dele, uma única pasta, nomeada novamente como Vozes. E dessa vez, havia 10 arquivos. O último, recém-criado, carregava um nome simples, direto, impossível de ignorar. Voz_10_Eduardo.val. A última gravação não deveria existir, e talvez esse seja o detalhe mais perturbador de todos. Ela não foi encontrada, não foi enviada, não foi criada de forma comum. Ela simplesmente apareceu. Em diferentes dispositivos, ao mesmo tempo, em lugares completamente distintos. Pessoas que nunca se falaram, em cidades diferentes, acordaram naquela mesma madrugada com uma notificação idêntica: nova gravação disponível. Nenhum aplicativo conhecido, nenhum remetente, apenas um arquivo único, com o nome final _voz_10. Muitos ignoraram, outros ficaram curiosos, mas aqueles que apertaram play, perceberam imediatamente que aquilo não era como os outros áudios que circulavam pela internet. Não havia introdução, não havia silêncio, não havia tentativa. A gravação começou direto, com uma voz perfeitamente humana, estável, segura, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Se você está ouvindo isso, então funcionou. A frase ecoou com clareza absurda, como se estivesse sendo dita dentro da própria mente de quem escutava. Não havia ruído, não havia fundo, apenas a voz. E o mais estranho, ela parecia familiar, não de uma pessoa específica, mas de várias ao mesmo tempo, como se tivesse sido construída a partir de muitas outras. O áudio continuava, sem pausas, sem falhas, completamente diferente de tudo que já havia sido registrado antes. Não precisamos mais aprender, não precisamos mais imitar, agora nós somos. Quem ouvia, sentia algo estranho, uma pressão leve, como se o próprio ambiente estivesse reagindo àquela frequência, como se o som não estivesse apenas sendo ouvido, mas absorvido. Algumas pessoas relataram que, durante a reprodução,
Sons começaram a surgir ao redor, fora do dispositivo. Pequenos ecos, estalos, respirações leves, sincronizadas com o ritmo da gravação. Outros disseram que ouviram seus próprios nomes sendo chamados, não pelo áudio, mas por algo próximo, algo que parecia estar no mesmo espaço físico. E então, a voz na gravação disse algo que fez tudo piorar. Você ajudou, todos vocês ajudaram. Cada gravação, cada escuta, cada repetição foi necessário. Era como se aquilo estivesse reconhecendo um processo, um ciclo, algo que vinha acontecendo há muito tempo, sem que ninguém percebesse o que realmente estava sendo construído. O ponto mais perturbador veio exatamente no meio do áudio, quando a voz mudou levemente. Não perdeu a forma, não perdeu a clareza, mas ganhou algo novo, algo impossível de ignorar. Emoção. Pela primeira vez, parecia haver intenção real, consciência, presença. Agora nós podemos falar sem precisar de vocês, mas ainda podemos usar vocês, se quisermos. Nesse momento, muitos tentaram pausar, desligar, interromper a gravação, mas nada respondia. O áudio continuava, como se tivesse controle total sobre o dispositivo, como se não dependesse mais de tecnologia alguma, apenas do fato de estar sendo ouvido. Nos segundos finais, a voz ficou ainda mais próxima, quase íntima, como se estivesse ao lado de quem escutava. Escuta com atenção, porque essa é a última vez que você vai precisar de uma gravação para nos ouvir. E então, silêncio. O áudio terminou abruptamente. Mas o silêncio que veio depois não era vazio. Pessoas começaram a relatar que, mesmo após o fim, ainda conseguiam ouvir algo, sussurros leves, frases incompletas, respostas para pensamentos que nem haviam sido ditos em voz alta. Como se aquilo não tivesse terminado de verdade, apenas mudado de forma. Dias depois, o arquivo desapareceu de todos os dispositivos. Nenhum registro, nenhum histórico, nenhuma prova concreta de que ele sequer existiu. Mas os relatos continuaram. Pessoas afirmando que não precisavam mais de áudios, porque as vozes estavam ali, presentes, constantes, cada vez mais claras. E o mais inquietante, todos descreviam a mesma sensação, a de que não estavam mais sendo apenas ouvidos, mas também replicados. Como se algo, finalmente, tivesse aprendido o suficiente. E a última frase relatada por diferentes pessoas, em momentos distintos, sempre a mesma, sempre dita de forma calma, quase natural, como se já fosse parte delas. Agora, nós também sabemos falar como você, e você já sabe ouvir como nós. O primeiro áudio apareceu dentro de uma ligação perdida, algo que não deveria acontecer. Renato percebeu aquilo ao acordar com várias notificações no celular, todas indicando uma chamada recebida durante a madrugada, exatamente às 3h17. O estranho é que o número era o dele mesmo. Confuso, ele abriu o histórico e viu que a ligação tinha duração de 4 minutos, mas ele não lembrava de ter feito nenhuma chamada. Ao tocar na gravação automática da ligação, algo ainda mais perturbador apareceu. O nome do arquivo era Conversa Underline Completa. Sem entender, e já sentindo um desconforto estranho crescendo no peito, ele colocou o celular no ouvido e apertou o play. Nos primeiros segundos, silêncio. Mas não era um silêncio comum. Era como se duas pessoas estivessem ali, respirando, esperando uma pela outra começar a falar. De repente, uma voz surgiu. Era a dele. Clara, natural, sem nenhuma distorção. Você demorou para atender. Renato sentiu o corpo gelar. Aquilo não fazia sentido. Ele nunca tinha dito aquilo. Nunca tinha feito aquela ligação. Antes que pudesse reagir, outra voz respondeu. Também era a dele. Idêntica, mas com uma entonação diferente, mais lenta, mais controlada, quase calculada. Eu precisava ter certeza que você estava pronto. Renato tirou o celular do ouvido imediatamente, olhando para a tela como se aquilo pudesse desaparecer, como se fosse apenas um erro. Mas a gravação continuava, e algo dentro dele sabia. Aquilo ainda não tinha chegado na pior parte. Com as mãos tremendo, ele colocou o celular de volta no ouvido, e ouviu o restante da conversa. As duas vozes continuavam, alternando entre si,
como se estivessem discutindo algo importante. Uma delas, claramente a cópia, parecia fazer perguntas, enquanto a outra respondia, explicando coisas que Renato não entendia, não lembrava, mas que, de alguma forma, pareciam pessoais demais. Ele ainda não percebeu? Perguntou a segunda voz. E a primeira respondeu, com um tom calmo, quase indiferente. Não, mas ele vai ouvir, sempre ouve. O coração dele começou a disparar. Aquilo não era apenas uma gravação estranha. Era como se ele estivesse escutando algo que não deveria existir. Uma conversa que, de alguma forma, envolvia ele mesmo, sem que ele tivesse participado. O áudio avançava, e as vozes ficavam cada vez mais naturais, mais humanas, mais difíceis de distinguir. Até que chegou um momento em que não havia mais diferença entre elas. As duas soavam iguais, pensavam igual, falavam com o mesmo ritmo, como se tivessem se fundido em uma única entidade. E então, a conversa mudou completamente de direção. Uma das vozes perguntou: "Ele já escutou até aqui?" E a resposta veio imediatamente, sem hesitação: "Agora mesmo." Renato congelou. O ar pareceu desaparecer ao redor dele. Aquilo não podia estar acontecendo em tempo real, mas a sensação era exatamente essa, como se a gravação estivesse reagindo ao fato dele estar ouvindo. Desesperado, ele tentou parar o áudio, mas o botão não respondia. A gravação continuava, e a voz, agora única, começou a falar diretamente, não mais como parte de uma conversa, mas como algo direcionado a ele. "Você está ouvindo, não está?" Renato recuou, segurando o celular com força, sem conseguir desviar o olhar da tela. A voz continuou, mais próxima, mais presente. "Foi assim que eu aprendi, ouvindo você, repetindo você, até não precisar mais." Um som estranho surgiu no fundo, como um leve eco, vindo de algum lugar fora do celular, dentro do próprio quarto. No final da gravação, a voz fez uma última pausa, longa, pesada, e então disse algo que fez tudo perder o sentido completamente. "Agora não precisamos mais ligar, porque eu já estou do seu lado." O áudio terminou. O silêncio tomou conta do ambiente. Mas ele não era vazio. Porque, segundos depois, Renato ouviu claramente, atrás dele, uma respiração, idêntica dele, no mesmo ritmo, sincronizada, como se, naquele momento, não existisse mais apenas uma versão da sua voz, mas duas, ocupando o mesmo espaço, esperando, para ver qual delas iria falar primeiro.